Queridos e gentis leitores, nos últimos dias fomos apresentados a mais informações sobre a terceira temporada de Bridgerton. A Netflix liberou a data de estreia dos episódios, dia 16 de maio e 13 de junho, e uma sinopse geral sobre o que acontecerá na parte 3 da série, que focará principalmente no desenvolvimento da personagem Penelope Featherington, que é interpretada pela Nicola Coughlan, e o seu romance adormecido com Colin Bridgerton, interpretado pelo Luke Newton. Tirando o lado cômico de lado e tirando também as apresentações gerais, o elefante da sala, eu posso falar a minha real opinião. Vamos começar explicando o meu ponto de vista, que é que eu nunca tive nenhum apreço pelos dois personagens em si. Eu gosto do arco da Penelope sozinha, como Lady Whistledown, o alter ego, e a forma com que ela se dinamiza em estar em todas as bocas de Londres sem mesmo ninguém saber que é ela. Isso é perfeito, tanto na primeira, tanto na segunda temporada, é hiper bem construído, e a forma com que a gente descobre isso é melhor ainda. Aos poucos, as nossas suspeitas que estão ali coladas com a da Heloise acabam se separando e a gente logo percebe quem é. Meio que junto com a personagem, porque o ensejo foi todo dela. Mas, mesmo assim, o arco da personagem sozinha já é perfeito. Agora, em questão do Colin, eu nunca gostei dele. Tem gente que tem muita preferência pelo Benedict, que eu já vi, mas o Colin, não sei se é só eu, talvez não seja, talvez seja, você pode deixar sua opinião aí nos comentários. Mas a questão é que, pra mim, Colin não cola. Colin cola, horrível esse trocadilho. Mas enfim, o Colin, ele é um personagem muito mal explorado, pra falar a verdade. Ele provavelmente tem algum lado em que a gente não percebeu, e eu, como consumidor apenas do lado audiovisual da série, não sei dizer se ele tem algo a mais ou algo a menos nos livros, porque eu não li ainda e não tive paciência para ver o audiobook. 7 horas de audiobook? Não vou ver não. Mas a questão é que o personagem em si não me agrada muito, e talvez seja por isso que eu não consegui shippar tanto eles. Tanto como eu shippei a Kate e o Anthony desde o primeiro episódio da segunda temporada, assim, acho que deu pra entender. Ou tanto como eu shippei a Daphne e o Simon, que tinham aquela química maravilhosa desde os segundos que eles tinham de tela juntos. É outra coisa. Agora, talvez seja um problema da apresentação dos personagens e da relação deles na série, que não me parece que eles realmente vão ter um relacionamento romântico. Parece que o relacionamento deles é irmandade. Tipo aquele filho de um amigo dos seus pais que cresceu com você e é praticamente considerado da família. E nenhum tipo de nuance romântica. Simplesmente não funciona. E por essa apresentação que a série pelo menos me passou, eu não consigo shippar eles. Me dá um bloco assim na minha cabeça, um red flag, que não shippa esse pessoal, eles são irmãos. É o que me passa, porque principalmente no último episódio da segunda temporada, que é como eles apresentam o próximo casal que vai ser retratado na série. E ali o que o Colin faz, né, que pra quem não lembra, ele meio que descobre, ele descobre que as joias, os rubis que o Lord Featherington, o mais novo, tava ali vendendo pros lords, para os viscondes, lords, reis, príncipes, tanto faz, de Londres, era falso, que aquilo era feito de açúcar. Açúcar não, vidro, mas parece muito açúcar. E aí ele fala dos Featherington como se fosse uma parte da família dele. Ele fala como que ele sempre vai proteger a Penelope, mas não de um jeito, não, eu sempre vou proteger você porque eu te amo desde os meus 7 anos de idade. Não, eu vou proteger você como eu vou proteger você de todo mal do mundo, porque você é minha irmã, porque eu te conheço há muito tempo e eu te considero muito. Você tem um lugar especial pra mim, que é mais ou menos o que ele fala. Um lugar especial pra mim no coração, de irmãos, não de romance, se é que vocês estão entendendo meu ponto. E esse meu desgosto em falar sobre o casal deixou brechas para os meus pensamentos irem longe sobre as subtramas desenvolvidas na segunda temporada, de uma forma com que essas subtramas tivessem um pouco mais de entusiasmo a serem mostradas do que o casal. E uma dessas subtramas é a Heloise, que simplesmente negligenciou a amizade da Penelope. Simplesmente não vou mais falar com você, não quero mais falar com você, problema seu, você me enganou, vou embora, tchau. Mais ou menos isso. E eu acho que com certeza a gente vai ter mais dessa amizade, ou mais desse rompimento de amizade, falando melhor, porque não é possível que uma amizade construída em 2 temporadas seja destruída em apenas um episódio com 20 minutos de resolução. Pode ser que a Heloise volte atrás,
Pode ser que a Heloise volte a falar com o Theo por causa disso. E isso foi uma das coisas que me pegou. Eu achei que a próxima temporada seria falando sobre a Heloise e o Theo, não sobre a Penélope e o Colin. É que eu não gosto deles mesmo. Mas a questão é, ali o desenvolvimento de como o personagem da Heloise é 1000 vezes melhor do que esse casal. Vou deixar um ponto aqui. E outra coisa é Kate Sharma se tornando Viscondessa Bridgerton. E no Telecurso 2000 de hoje eu vou explicar pra vocês como que funciona o sistema de casamento de 1800 em terras britânicas. Começando, quando um lord, um visconde, alguém com um título de posse se casa, ele passa esse título para a sua esposa, que se torna viscondessa. E quando esse esposo morre, a viscondessa se torna automaticamente viscondessa viúva. E o título do pé junto passa para o filho mais velho. Se é que existe, o suposto, né? Que nesse caso é o Anthony. E quando o Anthony se casa, ele passa o título do pé junto e o da mãe dele para a pessoa que ele casar, que no caso é a Kate. Ou seja, Kate Sharma acabou de se tornar Kate Bridgerton e se tornar Viscondessa Bridgerton. Ou seja, todas as responsabilidades como viscondessa que a Violet tinha nas últimas temporadas com os filhos, com os netos, com a família em geral, passou a ser da Kate agora. Eu não sei se é realmente isso, mas foi o que me passou a entender. Ou seja, Kate, que agora ela é Viscondessa Bridgerton, não é mais a Violet. É como em The Crown, que tem aquele lance das rainhas, que tem a rainha-mãe e a rainha-mãe. A rainha, a majestade soberana, atual monarca, a rainha-mãe, que é a mãe da monarca, e a rainha-mãe, que pode ser mãe da monarca, ou seja, a avó ou a avó paterna da monarca, como era o caso na série. Enfim, eu quero saber como que vai ser o relacionamento de Kate com os Bridgerton, né? Já que ela tem umas atitudes e pensamentos extremamente diferentes da Violet, e ela tem umas respostas a certos questionamentos e certos acontecimentos na série extremamente diferentes da Violet. Ou seja, ela sempre tá ali num altruísmo completo, num amor altruísta por todo mundo. É muito bom até certo ponto, né? E outra coisa também, nós sabemos que Kate e Anthony são iguais e pessoas iguais não se batem. Vamos ver se esse casamento vai durar, se não vai, que é uma coisa bem provável, porque em 1800 não existia divórcio, né? Existia traição, mas tudo bem. A questão é, vocês viram como, no meu ponto de vista, falar sobre o casal que já teve essa temporada é extremamente mais interessante do que falar sobre o casal atual? E esse é outro ponto que eu quero trazer. A apresentação do casal não funcionou. E eu tenho uma tese, uma teoria extremamente viajada na minha cabeça, e eu queria compartilhar com vocês para ver se faz algum sentido. No caso da Kate, né, ou até no caso do Simon, se a gente pegar bem no extremo mesmo dessa fanfic que eu vi na minha cabeça, a Kate, ela foi uma personagem exclusivamente apresentada na segunda temporada, ou seja, a gente parte a conhecer ela como um par romântico pro Anthony na segunda temporada. Ela não vem da primeira. Talvez se ela viesse da primeira, a gente teria um pouco mais de receio de shippar eles, porque como o foco da primeira temporada era Anthony que, meu Deus, como o foco da primeira temporada era Daphne e Simon, a gente não tinha muito espaço para shippar outras pessoas. Até tinha, mas não era muito, e o foco também não era eles, né? Então, se a gente fosse apresentar a Kate na primeira temporada, a gente ia ficar com certo receio de shippar ela com o Anthony, porque podia ser outra coisa completamente diferente, ou a gente podia conhecer muito mais a personalidade da Kate nessas duas temporadas, e aí a gente saberia mais se combinaria ou não. E é o caso da Penélope. Essa personagem está na série desde os primeiros episódios, ou seja, a gente conhece até que bastante da personalidade dela. E a gente conhece mais ou menos do Colin. Eu não gosto dele, já deixei claro isso aqui. Mas enfim, por a gente já conhecer a Penélope, isso torna a gente muito mais vulnerável a não shippar ela com os personagens que são propícios a ela, do que shippar ela para um personagem novo já apresentado. Porque com certeza, se tivesse um par romântico já apresentado na terceira temporada, talvez seria mais fácil de shippar, porque a gente não conhece ele, a gente tem menos afinidade, a gente vai conhecendo junto com a personagem e vai encaminhando para até onde chegar o final. Mas com o Colin não vai ser assim, porque a gente também conhece o Colin da primeira temporada, onde a gente não ligava pra ele, porque ele sumia e só aparecia nas reuniões de família, ou quando ele deu a louca, viajou pra Grécia, sumiu. Você vê a importância desse personagem, ele viaja. Personagem série, quando viaja, é porque ele não tem importância.
Então eu estou muito ansiosa, já que vai lançar aqui daqui a alguns meses, uns 2 ou 3 meses, 4, uma coisa assim. Sei que é em maio, não vou fazer as contas agora, mas é em maio. E outra coisa é que a Netflix agora dividiu o lançamento da temporada. Vai ser uma parte de 4 episódios em 16 de maio e outra parte dos episódios no dia 13 de junho. Ou seja, eles estão mudando provavelmente as estratégias de lançamento de séries. Mas eu estou ansiosa, estou entusiasmada, não pela Penélope e pelo Colin, acho que eu já deixei isso bem claro aqui, e sim pelas subtramas estabelecidas. E eu também quero ver como que vai ficar Bridgerton pós Rainha Charlotte, que foi um seriado maravilhoso, impecável, que apresentou a gente a uma personagem que a gente já conhecia de um ponto de vista extremamente diferente do ponto de vista dela. Ou seja, amamos a Rainha Charlotte, eu amei Rainha Charlotte, tá na minha lista de top 10, por mim ficaria no top 1 pra sempre, junto com algumas outras séries que talvez eu possa falar no vídeo próximo. Mas agora a gente tem uma nova visão de Rainha Charlotte, a gente tem uma nova visão da rainha, né? E temos também outra visão, que é, agora a gente tem os efeitos pós-Rainha Charlotte, que é, ela se resolveu com o Jorge, aí a gente provavelmente pode ter um pouco mais de participação dele, uma participação mais efetiva. Ele tava, mas ele só era setado. Apareceu um episódio ou outro, deu a louca e ele voltou. Agora que a gente tem um pouco mais de detalhes sobre a doença dele, talvez, assim, só talvez a gente tenha um pouco mais de participação do personagem, agora que ele tem um pouquinho mais de consciência do que ele tinha nas últimas 2 temporadas. É isso, essa é a minha opinião e muito obrigada a você que está assistindo até o final e dando esse apoio pra gente, porque é um projeto meu e do meu amigo que a gente está no bolso há muito tempo e qualquer feedback que vocês puderem estar dando ajuda muito. Um like, um comentário, compartilhamento talvez, não sei. Mas é isso, muito obrigado novamente por ter assistido até aqui e até a próxima sessão com pipoca garantida. Tchau!